Olá, pessoal! Hoje recebemos aqui no Entrelacer Marcos Barros. Marcos é fundador da Oxford Business Master, na Inglaterra, e hoje está entre as maiores autoridades na metodologia OKR, sendo frequentemente convidado para ministrar o tema em eventos internacionais. Também é autor de 5 livros, dentre eles o best-seller Pequenos Hábitos, Grandes Resultados. Foi professor efetivo da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, mestre em Inteligência Artificial e graduado em Engenharia Elétrica pela mesma universidade. Esse bate-papo vai ser incrível e ele começa logo depois da vinheta. Marcos, que alegria receber você aqui no Entrelacer. Pra gente, uma satisfação imensa, né, Gustavo? É com enorme satisfação que a gente recebe o Marcos, uma pessoa da mais alta estima nossa, que nós já adquirimos muito conhecimento através de um curso que a gente fez com ele, e é uma satisfação enorme tê-lo aqui com a gente, para aprendermos. Obrigado, Larissa. Obrigado, Gustavo. Muito bom estar com vocês. Muito bom. Marcos, a Oxford, você está entre as maiores autoridades em OKRs. E o que te fez se apaixonar por essa metodologia? Como que você vê ela envolvida ali com o propósito de vida das pessoas? Ok. Bom, eu mudei para a Inglaterra em 1993, mas daí em 2011 eu voltei para o Brasil, passei alguns anos aqui. Nesses anos eu fui diretor de uma construtora. Eu estava procurando uma maneira de melhorar performance e produtividade e tudo mais. Comecei a estudar metodologias Lean e Agile e esbarrei com um livro, Avalie o que Importa, do John Doerr, que fala sobre OKRs. E apaixonei, porque é algo simples, extremamente poderoso para gerar transformação e numa série de áreas, ou na verdade em qualquer área que você desejar, você pode usar OKRs para mudar alguma coisa. Me apaixonei pelo conceito, desde então eu venho usando e ajudando outras pessoas a usarem também. Sim, nossa, e a gente é parte prova disso, né? Nós fizemos um curso há uns 2 anos atrás de liderança e foi a primeira vez que eu tive contato com a metodologia e é como se a gente olhasse para aquilo e falasse assim, puxa, mas é só isso? Mas como é que é uma frase do senhor que marca muito a gente às vezes repete aqui, Marcos, é assim, tudo que é muito fácil de ser feito, é muito fácil de não ser feito. Acho que quase todos os episódios aqui do Entrelacer, às vezes a gente comenta essa frase. E é uma metodologia que a gente aprende em cursos, as pessoas que nunca ouviram falar, ela hoje já está muito mais utilizada. Como que está o cenário no Brasil? O OKR é extremamente simples e essas 3 letras vêm do inglês, objetivos e resultados-chave, Objectives and Key Results, OKR. E é algo que você aprende em 5 minutos. Você nem precisa fazer um curso para isso. Mas eu tenho um curso gravado lá na Udemy, OKRs para executivos. Mas o curso justifica porque não é difícil entender OKRs, mas aprender como usar OKRs, especialmente numa organização, é mais complexo. Então, OKRs tem uma simplicidade enganosa. Parece que, puxa vida, eu vou usar isso daí e começar a semana que vem. Minha empresa toda, nós vamos colocar OKRs para funcionar. Não é bem assim. Tem um processo todo de implantação que tem que ser respeitado. Até para que esses resultados sejam também medidos, que a OKR propõe isso, né? Que a gente, na verdade, estruture de forma que a gente tenha um plano e cumpra esse plano. Mas, vendo que a gente está num mundo onde a gente não está sabendo muito fazer planos... como que você vê assim de um modo geral sobre planejamento, assim, por que talvez as pessoas são tão resistentes ou o que falta nesse planejamento para que todo mundo queira fazer mais, assim? Eu acho que a dificuldade é a complexidade geralmente que se apresenta quando nós exploramos ferramentas ou maneiras de se criar planos. E, na verdade, nós planejamos o tempo inteiro. O cérebro humano é configurado para planejar. Então, se você sente fome, você faz um microplano, que é até inconsciente, de caminhar até na geladeira, abrir lá e comer alguma coisa. É um plano. É algo que você deseja atingir no futuro e você, então, na sua cabeça, você estabelece as etapas para aquilo lá. Então, planejar é natural do ser humano. Mas quando nós tratamos de organizações,
Logicamente, os planos vão ser mais complexos, mas o plano não precisa ser complexo. Eu digo que o plano mais simples que nós podemos ter, ele está descrito lá na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 12. É quando Deus fala para Abraão, olha, você vai sair de onde você está para um lugar que eu vou te mostrar e eu vou fazer de você uma grande nação. Pronto. Onde é que nós vamos chegar? É o que eu preciso saber. Né? Vamos virar uma grande nação. Qual que é o próximo passo? É sair de onde eu estou. Acabou. O plano é sair de onde eu estou. E depois nós vamos descobrindo o plano à medida que a gente vai caminhando. E OKRs funcionam bem dessa maneira, assim. Nós não precisamos detalhar todas as etapas para se chegar a algum lugar. Nós precisamos ter uma ideia bem clara de onde nós queremos chegar e perguntar daí qual seria o primeiro passo ou o próximo passo. Só isso. Sim, sim. Marcos, você escreveu 5 livros, né? Salvo engano. E um dos livros é Pequenos Hábitos, Grandes Resultados. Para esse caminhar, a partida e, como diz a grande nação, para a gente ter essa continuidade e não desanimar, para a gente ter realmente essa constância. Eu falo porque até eu tenho essa dificuldade. A gente sabe o que é certo, mas para a gente conseguir ter essa constância no dia a dia, o que você acha fundamental? Fundamental é você saber aonde você quer chegar, ter isso muito bem determinado, e esse lugar seja algo que faz sentido para você, que te chama, te atrai, aquela coisa que está sempre ali no seu pensamento, nas suas emoções, no seu coração. Então você precisa ter um um aonde e um porquê muito claro. Se você tem um porquê muito claro, e ele é um porquê forte realmente, emocionalmente forte para você, você vai achar a maneira de chegar lá. Então, a coisa mais importante é você ter um porquê extremamente forte emocionalmente para você, que vai justificar você empreender todo o esforço necessário para sair de onde você está e chegar até onde você deseja chegar. Essa é a questão fundamental. Sem isso, você vai desistir no meio do caminho, porque toda execução ela é complexa, toda execução ela vai ter resistências, ou da nossa própria pessoa, nossos maus hábitos, por exemplo, ou de outras pessoas. Então, nós temos que ter um porquê que vai nos energizar para vencer essas resistências. Isso é fundamental. Sim, sim. Nossa, quando eu lembro que uma vez a gente conversou com a Isa, que foi uma convidada que teve aqui no Entrelacer, o senhor conhece ela, eu me recordo que ela disse assim, num curso juntos, né? Ela, nossa, minha irmã perguntou para mim qual era meu porquê e eu comecei a chorar, porque... às vezes é uma resposta complexa também, né? É algo que requer de nós uma reflexão bem profunda. E é possível, assim, ou seja, o certo é que a gente tenha vários propósitos e um maior que todos. O senhor vê esse cenário de propósito como algo assim que a gente tem que cravar uma opção, ou a gente, na caminhada, a gente vai dando um pequeno ajuste? Pense em camadas. Então, nós todos queremos descobrir um propósito para estar vivos. Isso é complexo, porque é muito filosófico e muitas vezes abstrato pra caramba. E é uma pergunta muito difícil, né? E pertence muito mais à filosofia e religião do que qualquer outra coisa. Agora, nós podemos abaixar um pouquinho ir para a camada um pouquinho mais interna e perguntar assim, bom, eu tenho um relacionamento, por exemplo, eu sou casado. Qual que é o propósito do meu casamento? É uma boa pergunta. Ou então, eu tenho filhos. Por que eu tenho filhos? Por que Deus me deu essas crianças como meus filhos? Então, nós podemos ter propósito em camadas, até chegar, por exemplo, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Por que eu trabalho nessa empresa? Ou por que essa é a minha profissão? Isso é algo que me satisfaz realmente? Eu enxergo uma causa, um benefício, algo que justifique todo esse esforço para suceder nessa profissão ou não? Então, por exemplo, como vocês trabalham na área de saúde, e propósito já está embutido ali naturalmente naquilo que vocês fazem. Vocês aliviam dores, vocês promovem saúde e assim por diante. Eu lido muito com o setor público aqui no Brasil. E é outro setor também que eles trabalham ou deveriam trabalhar para benefício da população. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu falo para eles, olha, vocês existem para beneficiar as pessoas que estão ali na rua. E se vocês não se lembrarem disso constantemente, vocês vão ficar correndo atrás do rabo e chegar a lugar nenhum. Então, o propósito é muito importante e ele não precisa ser complexo. Ele pode ser dentro daquilo que é a sua atribuição hoje, você se perguntar, né? Eu estou fazendo isso para quê? Para gerar que tipo de benefício, solução e para quem?
Uhum. Para mim, eu até noto na minha percepção, foi mais fácil para mim começar da camada mais baixa, porque o que era mais concreto, eu conseguia perceber melhor como eu poderia fazer sentido para as pessoas, né? Eu posso fazer isso dentro do meu trabalho, que é a saúde que traz isso com mais força. Eu falo, isso vai me entregar o propósito que eu quero. E aí eu fui ao contrário, aí eu fui conseguindo ir para as outras camadas, que são realmente mais complexas. Sim, né? E essa jornada linda que o senhor tem, de história, de vida, que é um privilégio para a gente ouvir, quantas vezes a gente não se cansa. Teve uma mudança aí do setor privado para o público. Sim. E teve uma mudança. O senhor é brasileiro e foi embora já está quanto tempo lá com a família? Já tem 32 anos. 32 anos, é bastante tempo. E nessas jornadas de transformação, aqui a gente gosta muito de transformação porque a gente também teve nossas vidas muito transformadas, né? Mudamos de cidade várias vezes. Os filhos mudaram nossa vida. A gente fala aqui do diagnóstico do nosso filho, que nos colocou como pais atípicos também. Foi uma jornada de transformação. Conta pra gente um pouco, Marcos, dessa... Puxa vida, transformação. Tem tantas coisas na nossa vida que vão acontecendo, que vão transformando, né? A nossa percepção, nossa visão e a nossa caminhada. Mas eu creio que a grande transformação na minha vida foi quando eu me apaixonei por uma menina que era da igreja presbiteriana aqui em Uberlândia, e comecei a frequentar essa igreja para poder encontrar com essa menina. E acabei casando com ela, é a Neneta, que hoje é minha esposa. Querida. Mas foi um momento de transformação porque trouxe uma cascata de mudanças na minha vida. Primeiro, com respeito à minha fé. Eu era ateu, eu vim de um lar que tinha uma mistura de espiritismo por parte do meu pai e catolicismo por parte da minha mãe. No meio da bagunça, eu resolvi ser ateu, porque daí ficava tudo resolvido. Mas daí comecei a me relacionar com o pessoal lá da presbiteriana e eu queria conhecer aquele Deus que eles conheciam. Então foi um momento de grande transformação na minha vida. Outro grande passo que nós tomamos, eu, a Neneta, e daí já com os nossos filhos, sem querer falar de transformação que casamento e filhos trazem na vida da gente, né? Mas foi a nossa decisão eu era professor efetivo aqui da Universidade Federal de Uberlândia, concursado. Tinha aquele emprego para o resto da vida, né? Vou aposentar aqui. E apareceu uma oportunidade de nós sairmos do Brasil e irmos para a Inglaterra como missionários. Eu fui lá pedir as contas da UFO e fui para a Inglaterra com a minha família. Loucura, eu e minha esposa, assim, dois loucos, né, se for pensar assim. Mas nós entendemos entendemos que era um chamado de Deus na nossa vida e fomos. E eu continuei exercendo minha profissão lá, eu tinha um visto de trabalho. E foi extremamente transformador. Mas daí resolvemos voltar para o Brasil, passamos 8 anos aqui no Brasil, e daí novamente resolvemos voltar lá, porque filhos e netos estão agora na Inglaterra. Mas daí resolvemos voltar, compramos as passagens e veio o lockdown. Ficamos presos aqui no Brasil, aguardando. Quando nós conseguimos sair do Brasil, nós não podíamos ir para a casa dos nossos filhos, porque o lockdown lá foi muito, muito fechado mesmo. E então fomos para a casa de um amigo nosso de lá, emprestou uma casa para a gente, na cidade que hoje nós moramos, Shrewsbury, e ali teve um outro grande momento de transformação, que foi um convite para fazer uma palestra virtual, logicamente, no meio do lockdown, aqui no Brasil, sobre OKRs, Objectives and Key Results, né? E eu fiz essa palestra e no final da palestra, alguém perguntou assim, dá para usar OKRs no setor público? E devia ter umas 350 pessoas mais ou menos participando do evento, né? Eu não via ninguém porque foi através do YouTube. E daí eu falei uma besteira, eu falei assim, olha, você tem que ser louco para querer usar isso no setor público. E dei 10 razões pelas quais você tinha que esquecer isso daí. Bom, quem tinha feito essa pergunta, eu fiquei sabendo depois, era o Gustavo Trindade, diretor de planejamento da Anvisa para o Brasil inteiro. Agora, olha só, que pergunta idiota que eu fui dar, justo para quem, né? Mas, junto com o Gustavo, tinham outras pessoas do setor público lá. E uma delas era a Sabrina, e ela e outras pessoas do Ministério Público do Mato Grosso do Sul estavam lá. E a Sabrina me mandou uma mensagem depois, meia hora depois que eu acabei,
pelo Instagram. Me achou no Instagram e falou, eu estava lá na palestra e tal, sou diretor de planejamento do Ministério Público do Mato Grosso do Sul. Eu falei, puxa, o que eu fui falar lá? Que vergonha, né? Morri de vergonha de pensar na besteira que eu falei. Mas ela, muito graciosa, me convidou para conhecer o time deles. Ela falou, olha, a gente tem um time de loucos aqui. Você falou que tem que ser louco para usar o OKRs, nós temos um time de loucos aqui. Então, conheci o time deles, isso virou um contrato, depois outro contrato, depois uma extensão do contrato. E eu passei lá quase 2 anos num relacionamento virtual com esses meus amigos do Mato Grosso do Sul, né? E isso transformou minha vida profissional, porque a experiência lá foi extremamente bem sucedida e outros órgãos públicos, incluindo o Gustavo Trindade da Anvisa, me convidaram para celebrar um contrato para que eu pudesse ajudar na implantação de OKRs. Hoje nós temos mais de 22 implantações de OKRs no Brasil, em órgãos federais e estaduais. Nossa, gente, essa notícia para nós é linda demais, é muito bom saber, né, como que as coisas caminham, como que o próximo passo a gente às vezes se surpreende com qual que ele vai ser. Exato. E eu e o Gustavo, a gente veio falando até no carro que, assim, a gente fica muito feliz de ver, né, Gu? Que os órgãos públicos... Nós brasileiros, a gente fica até surpreso do gestor, né? Assim, eu até tinha curiosidade, e você já explicou com a Sabrina, né? Que é esse gestor público, né, buscar essa eficiência no setor público. Sim. Então, assim, porque isso é uma necessidade latente no setor privado, porque se não for eficiente, a própria mercado acaba com a empresa, né? É verdade. Só que no setor público, como você bem disse, passei no concurso público, estou estabilizado. Então, muitos dos servidores, não posso falar a totalidade, mas muitos não buscam essa eficiência, né? Essa eficiência máxima, ou não se tem essa exigência, assim, no setor público brasileiro, pelo menos, né? Sim, é verdade, mas tudo volta à pergunta sobre propósito. E o setor público, ele, como eu disse antes, ele nasceu em propósito. Vou contar uma história para vocês que aconteceu com alguém de Uberlândia, a doutora Ludmila, formada aqui na Universidade Federal de Uberlândia, e ela é uma das gestoras, se não me engano, ela é responsável por uma área inteira lá no Mato Grosso do Sul, no Ministério Público do Mato Grosso do Sul. E nós ensinamos o pessoal lá a usar OKRs, OKRs, e nós temos um programa de mentoria também, onde nós acompanhamos várias reuniões até que a gente tenha certeza que eles estão usando da maneira correta. E um dos times que nós acompanhamos foi o da doutora Ludmila. E numa das reuniões, ainda eram virtuais, ela virou a câmera dela para a janela, abriu a persiana e falou assim para o time dela que estava lá na reunião, falou, olha, tudo isso que nós estamos fazendo aqui é por causa daquelas pessoas que estão ali no passeio, aquelas pessoas passando ali, pessoas que não têm voz. Nós somos a voz daquelas pessoas diante da justiça. Nós defendemos as causas deles. São pessoas que estão lá com alguém para ser internado da família, talvez o pai doente, e não tem vaga lá no hospital público, somos nós que vamos lá para fazer aquela vaga acontecer. Pessoas que talvez estão aí, economizaram por anos e anos, compraram uma geladeira nova, a geladeira não funciona e a loja não quer devolver o que eles pagaram. Somos nós que vamos lá para defender. Então, o que nós fazemos aqui é para ser a voz daqueles que não têm voz. Aquilo lá, eu me emocionei quando ela estava falando aquilo lá, até hoje me emociono quando eu lembro, porque foi tão forte, tão poderoso. Porque quando nós conectamos o grande porquê daquilo que nós fazemos com a nossa rotina diária, tudo muda. Então, a vida é muito curta para a gente gastar com coisas que não têm sentido. Ou com causas pequenas, como, por exemplo, atingir um determinado padrão financeiro. Lógico, todos nós temos contas para pagar, mas a vida tem coisas mais interessantes do que ser mais rico do que o meu vizinho. Muitas vezes o nosso parâmetro é apenas outra pessoa. Nós não queremos nos superar, nós queremos superar o status de alguém. Isso é muito triste. A vida não deveria ser assim. Mas quando nós encontramos propósito, tudo muda. É uma coisa muito legal, essa história é linda mesmo. Eu me lembrei quando o senhor falou o game do status e o outro game do poder. E aí eu fiquei pensando, puxa, que jogo que a gente tá? Porque um é para perder. Um não vai ter muito porquê. E o outro só de entrar já ganhou, né? Sim, é verdade. Então é muito legal ter essa perspectiva, ter essa mudança e ela
simples relativamente, porque Sim. ela requer mais essa sensibilidade do motivo das coisas, né? Nossa, é lindo demais essa história. Você não falou, Márcio, até britânico também, era o primeiro-ministro da Inglaterra, Benjamin Disraeli, falava, a vida é muito curta para ser pequena. Sim. Que bate, bem o que você falou sobre essa questão. Porque, na verdade, é uma mudança. Por exemplo, o Ministério Público é o advogado coletivo, né? Uhum. Então, realmente, ele busca questão de consumidor, saúde, ele tá lá. Ele não é... Muita gente acha que o Ministério Público ele é do Judiciário. Não, ele é um membro auxiliar do Executivo. Sim, né? é verdade. Então, ele realmente tem que estar preocupado com essa execução. Teve um estudo no Brasil falando o seguinte, porque, por exemplo, na Inglaterra, onde você vive, lá é common law, é costume a lei, né? No Brasil, ela é uma legislação exaustiva. Falou que se a gente conseguisse aplicar a legislação brasileira, o Brasil travava. Porque é tanta legislação conflitante Sim. que não daria, era inexequível a situação. Sim. Então, assim, mas é uma virada de chave, igual a Larissa falou, mas que é uma virada de chave que compete a cada um. Igual a essa doutora, né? Ela realmente tá falando o correto e buscar executar isso. Porque muitas pessoas entram no serviço público com a melhor das intenções. Eu já tive conhecimento de pessoas que entram na Polícia Civil, por exemplo. Só que quando ele imagina o que ele pretendia executar, muitas vezes ele não consegue, na coletividade ali, essa execução. Então, realmente, é a mudança dela, mas ela conseguir mudar a chave desse pessoal, dessa turma dela, que é realmente inspirar, uma coisa né? muito, muito, muito bacana e de Deus, né? É verdade, é verdade. E é muito inspirador. E eu me lembrei de uma história sobre, Gustavo falou essa questão de lei, você podia contar pra gente aquela... Quando precisa, porque aqui no Brasil, né, a gente tem que provar que é a gente durante várias épocas da vida. Até a gente assina de novo e a gente confirma a assinatura e tira uma foto. E não tem que conferir. E a gente fica curioso, porque tá o Reino vivo. Unido é um país, assim, eu pessoalmente, eu sou uma pessoa que acho fantástico cultura, um país que ele preserva uma história de uma forma muito bonita. Às vezes as pessoas falam, mas lá eles gostam tanto da rainha que faleceu. Então, eu falava, gente, mas que lindo, eles gostam e tá tudo certo gostar. Então, é um país que traz para mim, uma referência muito grande cultural, né, de força, de posicionamento. E essa questão lá, o senhor contava que a gente não precisa ficar provando tanto que a gente é a gente, esse tanto Eu costumo dizer, lá no Reino Unido, você é verdadeiro e fala a verdade até que se prove o contrário. Se você é pego mentindo, você tem problemas sérios, porque daí você passa a ser um mentiroso na visão deles. Aqui no Brasil, nós somos muito desconfiados e nós acreditamos que todo mundo é mentiroso e bandido até que se prove o contrário. Então tem que ir lá, carimbar e reconhecer firma e trazer documentos. E agora fiquei sabendo que certidão de nascimento ou de casamento, não sei, só tem validade 6 meses. Eu acho que é isso mesmo. Antes era 30 dias, acho que agora é 60 dias. 60 dias, ou seja, porque tinha gente recebendo aposentadoria de gente que já tinha morrido, uma coisa assim, né? Então, uma loucura. Então, tem que provar que tá vivo, né? Tem que provar que tá vivo, exatamente. Mas sou eu, tá aqui minha identidade, minha foto aqui. Não, tem que trazer um documento provando que tá vivo. E o custo disso é altíssimo. As empresas brasileiras, elas passam, eu esqueci agora o percentual, mas boa parte do seu tempo trabalhando para prover documentação para o governo, para provar que eles estão fazendo as coisas de maneira legal. É uma proporção muito maior do que o que acontece na Europa, Estados Unidos e mesmo na Inglaterra também. Então, isso tem um custo muito alto. Mas a história que você se referiu, quando eu e a Neneta resolvemos voltar para o Brasil, passar alguns anos aqui, e nós começamos esse processo em 2010. E daí eu retornei em 2011 para... Estava na casa da minha filha e lembrei que eu tinha que ligar para seria o INSS do governo de lá, para avisar que eu tinha saído do país e que eu tinha parado de pagar o INSS mensal de lá. E quando eu liguei, o agente que me atendeu perguntou, o senhor saiu quando? Eu falei, olha, foi em agosto de 2010.
Ele falou assim, então o senhor deve 250 e poucas libras, eu vou mandar uma carta então para o endereço que o senhor me der, para o senhor poder pagar. Eu falei, beleza. Depois que eu desliguei o telefone, eu lembrei, não foi agosto, foi outubro. Eu errei a data, porque lembrei que nós tínhamos vindo para o Brasil para o casamento do nosso filho e tal, assim por diante. Falei, não. Liguei de novo lá para ele, consegui falar com a mesma pessoa, falei, olha, você me desculpa, eu errei a data. Na verdade, eu saí do Reino Unido de mudança, foi em outubro. Ele fez as contas, ela falou assim, não, então nesse caso o senhor não deve nada, eu vou mandar uma carta para o senhor confirmando que o senhor não deve nada e está tudo certo. Ele desligou o telefone e falou assim, ele não me pediu nenhum documento, no mínimo ele tinha me perguntado do carimbo do passaporte, passagem, cartão de embarque, alguma coisa assim, para me provar para ele. Ele simplesmente acreditou naquilo que eu falei, e isso daí me livrou de pagar 250 libras. Eu, se tivesse no lugar dele, eu ia falar assim, mas que brasileiro safado, tá mentindo só para não pagar 250 libras. Sim. Mas porque nós somos um povo desconfiado. Somos. Nossa, essa história é muito incrível, que eu falo, gente, isso é muito legal, né? As pessoas poderem confiar, assim, sim, e a gente se sentir validado, né? E falar, puxa, mas principalmente quando a gente faz o certo aqui no Brasil, é que a gente sente mais, assim, que dói essa desconfiança. Porque você fala, nossa, mas eu fiz tudo, eu entreguei toda a documentação, eu fiz tudo. Aí a pessoa, às vezes, eu lido com a vigilância sanitária, né? Para as autorizações de liberação. E às vezes é tanta coisa que a gente tem que entregar para eles, de documentos, de papéis, e eu falo, nossa, se isso tudo pudesse ser pelo menos online, ou se pudesse ser um pouquinho diferente, mas faz parte do game aqui. Mas vou te dar outro exemplo. Por exemplo, aqui no Brasil, para tirar uma nota fiscal, você tem que entrar no site da prefeitura, colocar uma senha, certificação digital, sei lá. É complicadíssimo emitir uma nota fiscal aqui no Brasil. Lá, você pega o verso dessa folha daqui, ó, escreve à mão, o valor, o que você entregou e o valor, aquilo lá vale como uma nota fiscal diante do governo. Uma coisa escrita à mão, num pedaço de papel. Tem validade oficial. Se tem o seu nome ali, se você assinou, passa a ser oficial. Olha que valor que tem, né? Então, tudo isso são facilidades que só acontecem porque existe uma confiança mútua. Eu confio que você é íntegro, você confia que eu sou íntegro. Isso. Então, nós podemos ter um relacionamento aqui bem mais leve e sem tanta prova, evidência, né, de que eu estou falando a verdade. Isso. Marcos, e a Inglaterra é um país muito inovador, né? Referência em vários aspectos. E o que você vê, assim, que o empreendedorismo lá, o que a gente poderia, talvez, aprender aqui no Brasil com os ingleses, né? Você lá com a Oxford, como que a gente... O que teríamos... E será que a gente tem como contribuir também com alguma coisa? Como que você vê essa Ótima pergunta, Larissa. Né? Então, eu vou te contar que é o contrário. O brasileiro é muito mais inovador do que o inglês. Olha. O inglês é conservador. O inglês é aquela nação que deu tudo certo já. Então tá todo mundo lá acomodado e fala assim, não, o jeito inglês é o melhor do mundo e tal. Isso é um grande perigo, você acreditar que você atingiu uma estabilidade que não existe, ilusória. Agora, nós brasileiros, não. A gente tem que se virar para não morrer de fome. Você tem que inventar, você começa um negócio, não dá certo, começa outro, e assim por diante, até achar uma coisa que deu certo para você. Você vai na rua para vender alguma coisa, vai fazer Uber, vai combinar Uber com várias outras coisas ao mesmo tempo. Ou seja, nós somos um povo extremamente criativo, porque é uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que no que diz respeito a empreendedorismo, o brasileiro tem muita coisa a ensinar para o inglês. O inglês, ele está, em geral, não que não exista inovação lá, existe. Mas, do modo geral, o inglês está assentado sobre o passado. As vitórias do passado. No Brasil, nós não temos muitas vitórias no passado, nós temos que conquistar todas elas. Então, isso nos força a buscar coisas novas. E, por exemplo, inteligência artificial. O Brasil, hoje, é um país que se destaca com relação ao uso de inteligência artificial. Redes sociais, WhatsApp. Provavelmente, o Brasil é o país que mais usa o WhatsApp. Pix. Pagamento com Pix. Não existe na Europa, não existe em lugar nenhum. O Brasil começando a exportar isso para outros países. Mas uma solução extremamente criativa para facilitar a vida das pessoas. E facilita, né? Você não precisa ter um cartão de crédito aprovado para poder pagar de maneira virtual. Paga com Pix e está tudo certo. Então, na verdade, eu acho que nós temos muita coisa para ensinar ao mundo a respeito de criatividade. Já ficamos animados já com a possibilidade. É a única coisa que eu falo, porque a ilha que tem música, né? Música, eles são uma coisa assim, Beatles, Rolling Stones. Literatura também. Literatura. Eu vi eu não sei se ele é inglês, mas
Anthony Hopkins, né? Aham. Ele falava que ele era assim, aquele inglês típico, eu não sei se ele é galês. Aí ele falou assim, ó, que ele se encontrou no teatro, porque aí ele podia ser várias pessoas. Isso. E ele é engraçado, que ele é contemporâneo, acho, de outros atores famosos que Aham. acabaram. Mas ele falou assim que o pessoal é muito pacato, realmente, assim, é estagnado, né? Sim. Ele falando no relatório, no relato que ele deu. Eu sou fã dele também. Ele mora não muito longe da minha casa, porque a minha casa fica 20 minutos da divisa com o País de Gales. E ele é gaulês, realmente. então. Que legal. Mas excelente ator. Nossa, muito bom. Eu tenho um primo que trabalha com o mercado financeiro, o Bruno Diniz. Ele teve numa conferência, agora que teve no Reino Unido, e eles estavam falando justamente do Pix. Para entender, assim, né? O que é isso que vocês inventaram aí que faz esse pagamento instantâneo tão rápido? E aí eu falei, puxa vida, às vezes a gente não para pensar, né, nisso, que lá é um pouco mais engessado a forma de pagamento, né? Sim. O senhor falou, receber uma carta, né, com a cobrança, essa questão dos cheques também, eu acredito que lá ainda são comuns? Não, o cheque lá já tem uma data de extinção e ninguém usa mais cheque lá. Sim. Mas eu vou te dar um outro exemplo de criatividade do brasileiro. Nós mudamos do Brasil para o Reino Unido em 1993. Chegamos lá em Londres, depois mudamos para a Escócia, para Edimburgo. Abri uma conta no Royal Bank of Scotland, que era o banco oficial lá, e fui abrir a conta. E quando eu ia fazer depósito ou retirar dinheiro, a menina lá do caixa ia num arquivozinho assim, com fichinhas, tirava a minha ficha, escrevia ali quanto que eu verificava meu saldo, escrevia quanto eu estava tirando e tal, colocava lá de volta. Eu falei, não acredito que ela faz isso à mão. E aqui no Brasil, e era assim, o controle deles era todo manual. Logicamente agora não é mais, mas isso foi em 1993. Aqui no Brasil, eu tinha uma conta no Bradesco aqui, eu ia lá em Manaus, por exemplo, e sacava dinheiro no caixa eletrônico na hora, usando um cartão ali da minha conta aqui. Ou seja, nós estávamos 10 anos na frente do Reino Unido no sistema bancário. E até hoje o sistema bancário brasileiro é extremamente ousado, muito eficiente, é o modelo para o restante do mundo. Olha que legal. Então, muita coisa que a gente não sabe, mas quando você vai para esses lugares, você pensa assim, puxa vida, o Brasil está na frente nessas áreas. Nossa, bom. E é bom para a gente ouvir isso, porque assim, nossa, eu acho empreender, estar com as pessoas, tentar promover a transformação delas é algo assim que me enche a alma de alegria, assim, eu saio feliz demais. Então, essa alegria que eu acho que o brasileiro tem também ao falar de negócio, porque assim, a gente realmente mata um leão por dia e um leão grande por ano, né? Sim, não, o empreendedor brasileiro é um herói. É um herói, sim. Marcos, e a gente falando sobre empresários, né? Você conhece grandes empresários, grandes lideranças aí, né, no mundo. Você vê alguma característica comum desses grandes líderes que a gente talvez vê de longe, a gente se vê assim, poxa vida, tá longe, eu acho que eu não sou igual a ele, nunca vou ser, ou talvez, não, mas é assim porque é ele, né, o fulano que tá naquela posição, que também é uma posição de muita tensão, mas eles têm perfis, assim, características, posturas que você vê num grande líder, assim, identifica e fala, puxa, isso é comum deles. Sim, sem dúvida. Eu acho que algo bastante importante é a questão do porquê, né? São pessoas extremamente motivadas, automotivadas, porque elas têm um porquê que é muito forte. Às vezes o porquê é apenas financeiro, mas é um grande porquê na vida delas. Mas eu creio que também que essas pessoas, elas estão dispostas assumir riscos. Porque você, por exemplo, começar um negócio, seja aqui ou na Inglaterra, onde for, é um risco enorme. A estatística é de que em torno de 10% apenas sobrevivem os primeiros anos, os primeiros 5 anos. Todas as outras fecham antes de inteirar 5 anos de vida. E então, o empresário é uma pessoa que tem que ter apetite para riscos. Ao mesmo tempo, é uma pessoa que tem domínio próprio suficiente para poder saber a hora certa de desfrutar do seu trabalho. Um erro muito comum de novos empresários ou pessoas que talvez abandonam o trabalho para começar um novo negócio, a coisa começa a dar certo e ele começa a achar que ele está ficando rico. Agora vou ficar rico.
Esquece que existe grande sazonalidade no mercado e que você precisa ter uma reserva. Um dos grandes pecados de novos empreendedores, pessoas que estão iniciando o negócio, é não ter reserva financeira. Especialmente nos primeiros anos de um negócio, você tem que gastar o mínimo possível, porque você vai ter momentos onde você não vai ter dinheiro para pagar as contas. E isso pode levar o seu negócio a fechar. A maioria das novas empresas fecham não por falta de vendas, mas por falta de dinheiro, de caixa, de fluxo de caixa deficiente. E então, as pessoas que são empresários bem-sucedidos são pessoas extremamente ousadas naquilo que fazem, ao mesmo tempo extremamente conservadoras na administração financeira. Tem um ditado no mundo empresarial que é cash is king, dinheiro é o rei. Ou seja, você tem que cuidar da parte financeira com prioridade, entendendo que você tem que ser conservador, tem que ter reserva. O ideal é que você tenha no mínimo 6 meses de gastos em reservas. Isso é o ideal. Se possível, 1 ano. A nossa empresa trabalha com 1 ano de reserva. Por quê? Porque o mercado flutua, nós não temos garantia de nada do que vai ser daqui a 2 meses, 3 meses. Então nós precisamos ter fôlego para sobreviver e principalmente recursos para investir em novas tecnologias, novos produtos e inovações. Nossa, isso é uma aula para a gente, porque realmente é fundamental ter essa maturidade de ver o negócio dessa forma, né? Dominar os números, né? Você tem que saber os números da sua empresa para você saber realmente se vai ser saudável e até se ela é escalável, se ela é replicável, porque na hora de vender, né? Eu tava vendo a matéria que ninguém fala quem é o maior vendedor de brinquedos do mundo. McDonald's. Ele pegou essa junção com filme, sempre tem um filme mudando. A gente tem filhos mais novos, então, lançou um filme Elementos, aí já tem, papai, eu queria esse Elementos, eu queria esse... Então, assim, olha o que eles pegaram no mercado, né? Não sei se alguém já viu aquele filme Fome de Poder, que é muito interessante em relação o modelo de negócio. Quem inventou o McDonald's, na verdade, não é o dono dele atual, a família, né? E, Marcos, a gente também no Brasil, a gente tem essa mania de, minha necessidade. A gente também não vê a médio e longo prazo. A gente não tem cultura. 1% dos brasileiros são investidores na Bolsa. Em outros países, igual Europa, Estados Unidos, eles já têm essa cultura, né? Sim. Pensando o seguinte, 60 anos é pouco para você, mas 60 anos é muito pouco para sua família, para os seus herdeiros, né? Para sua família como um todo. Isso também é uma mudança interessante, né? Que o brasileiro, a gente não tem essa cultura de ter um valor separado para investir também, né? Sim, é verdade. Isso é um princípio básico de vida. A Margaret Thatcher, que foi talvez uma das melhores primeiras ministras da Inglaterra, ela fazia a gestão do país da mesma maneira que ela fazia a gestão do boteco do pai dela, que ela tomava conta quando ela era adolescente e depois jovem, que era sempre gasta menos do que aquilo que você ganha, constrói reservas e tem uma gestão bem enxuta. E quando ela tomou posse, se tornou primeiro-ministro da Inglaterra, ela usou esses princípios para fazer a gestão do país. Então, ela sanou a economia do país que estava ruim e tornou a Inglaterra novamente uma nação próspera. Esses princípios valem para nível individual ou nacional, para um país inteiro. Eu lembro de uma pessoa daqui de Uberlândia, que é dono de uma pequena garagem de veículos ali na Duque de Caxias, e eu fui lá levar meu carro, e ele falou assim, você é genro do Olsen, então... E eu tenho uma dívida grande com o seu sogro, ele me ensinou algo que mudou minha vida. Eu falei, mesmo? O que foi? Ele falou, olha, porque na época ele só lavava carro, ele era lavador de carro. Esse garageiro, né? Esse garageiro, E ele falou assim, olha, o seu sogro me falou o seguinte, não gasta todo o dinheiro que você ganha, reserva parte do dinheiro que você ganha e compra um lote, a prestação lá longe, lá na periferia, mas compra um lote lá. A hora que você acabar de pagar o lote, começa a construir uma casinha ali, vai construindo e você constrói aquela casa simples, mas aluga aquela casa. Daí você pega o aluguel daquela casa, compra outro lote e constrói uma outra casa. Ele disse, eu fiz isso que o seu sogro me falou, hoje eu tenho mais de 10 casas alugadas. Mas ele continua lá, hoje ele tem uma garagem ali na Duque de Caxias, continua lavando os carros ele mesmo, guardando os carros lá, vivendo uma vida super simples, mas é uma pessoa independente financeiramente. Ou seja, ela tem um patrimônio que gera uma renda
todo mês ali para ela, sem ela precisar trabalhar diretamente naquilo lá. Sim. Princípio básico de gestão. Sim. Marcos, você falou foi a doutora Sabrina, do Mato Grosso do Sul? Isso. Ela também é uma Margaret Thatcher, né? Porque tem o célebre discurso da Margaret Thatcher falando que o Estado não gera dinheiro. Você lembra do discurso dela? É verdade. Não gera dinheiro. O dinheiro quem gera são as empresas, as pessoas físicas. Então a gente tem que cuidar muito bem do dinheiro. Eu lembro desse discurso dela. A Margaret Thatcher falava, não existe dinheiro público. Todo o dinheiro veio dos empresários. E chegaram até nós através de impostos pagos ou pela empresa ou pelos colaboradores da empresa. Então, é o empresário que gera toda a riqueza do país. Pra gente não pensar que o empresário é a pessoa ruim do elo, é o bandido, né? Porque empresário, industrial, né? Ele que move o país e que paga o salário de todos os servidores públicos. Exato. E que foi quem correu o risco enorme de começar um negócio, não dar certo. Um dia eu estava fazendo uma lista com meu filho de quantos negócios eu já comecei na vida. E eu consegui contar 13 negócios que eu comecei e não dava certo. Daí começava outro, não dava certo. Daí lá deu um certo por um período, foi muito bom por um período, mas depois não deu mais certo. E agora nós estamos com a Oxford, que é uma empresa que tem dado muito certo. Ela é líder de mercado hoje, nesse mercado de planejamento estratégico para o setor público e para o terceiro setor. Nós somos líderes de mercado, dando super certo. Mas não existe nenhuma garantia que daqui a alguns anos eu não tenho que mudar de atividade, de ramo, porque nada é garantido, né? O mercado é dinâmico, vai sempre mudando e os negócios precisam mudar também. Mas é o empresário que assume esse risco daí e vai lá pagar o preço e ficar acordado de madrugada às vezes, pensando como é que ele vai fazer com o fluxo de caixa dele que está deficiente. Pagar salário de funcionário, ele tem que fazer, tem que dar o jeito dele, porque ele que inventou, né? A gente brinca que pessoa jurídica é um filho criado, né? Então você também tem que alimentar, balançar e cuidar. E é um filho caro que demanda muita coisa. Mas o que o Lúcio falou, né? Falou que uma pessoa da equipe dele falou com ele assim, você tá lembrando daquele boleto? Ele falou, nossa, mas eu durmo com esse boleto todo dia, tô lembrando dele, eu não esqueço isso nunca, eu não vejo a hora de pagar. E, Marcos, e sobre a IA, né? A gente vê, assim, gente que te acompanha um pouquinho já há mais tempo, não tanto assim, mas o tempo eu vejo sempre você sempre à frente do tempo, né? Então eu falei, o pessoal falou de IA, falei, peraí, mas vocês estão falando de IA agora? Eu já ouvi IA, não sei quanto, sei lá, 2 anos, 3 anos que eu fiz o curso, já não sei se era mais ou menos isso, já começando a falar, olha, vai ter a IA, a situação vai mudar, isso vai mudar o cenário, né? Eu entendo pouco, mas vejo já muitas pessoas falando, olha, você pode ter agentes de IA trabalhando para você, você pode colocar, isso tem que entrar na sua clínica. Elas têm me ajudado com as planilhas, porque eu descobri que pelo Google a gente consegue alguns resumos de relatório, de planilha de acompanhamento, de fluxo financeiro e tudo, e já achei bom demais. E como que você vê aí ela melhorando a vida das pessoas e onde que tá o perigo, vamos colocar assim? É muito importante adicionar essa segunda pergunta, né? Porque eu sou apaixonado por tecnologia, sempre fui. Eu, desde criança, eu desmontava os brinquedos eletrônicos para saber como é que funcionava, pegava as peças para montar outra coisa, sempre fui fascinado. E quando eu fiz meu mestrado em inteligência artificial, foi em 92, ou seja, não tinha nada acontecendo ainda de relevante como está hoje. Mas sempre acompanhei as notícias, sempre estudei, sempre li livros sobre isso, sempre utilizei também. E venho utilizando intensamente. Na nossa empresa nós usamos IA intensamente para uma série de atividades, desde preparação de material para os nossos clientes, análise de relatórios, análise de planejamento, auxílio na construção de planejamento, brainstorm, uma série de... IA nos economiza horas e horas e horas de trabalho toda semana. Então, eu sou realmente um entusiasta dessa área daí. E vejo que não tem fim a possibilidade de uso em qualquer área de empreendedorismo. Em tudo nós precisamos estar pensando, bom, eu tenho que contratar alguém ou eu posso usar um agente de IA. Então, hoje eu uso, por exemplo, o Manus. O Manus é como se você tivesse, ele é chinês, é como se você tivesse um time de pessoas trabalhando para você. Então, você dá uma tarefa para ele sai distribuindo com o time. Então, um vai cuidar de, por exemplo, construir o seu website, o outro vai cuidar da sua campanha de marketing, o outro vai cuidar da design gráfico e tudo mais. Ou seja, você tem ali um time que trabalha para você e são todos agentes de IA. E isso é a nova tendência, muito poderoso. E aí vem a outra questão.
a pergunta que eu fiz. Você vai contratar alguém ou você vai usar um agente de IA? Cada dia as pessoas estão descobrindo que você não precisa ter tantas pessoas na sua empresa, você pode substituir parte delas por IA. Aí vem o grande perigo. É que nós vamos substituir. Eventualmente, existe uma tendência muito grande hoje da robótica, usando inteligência artificial, já existem vários protótipos até, inclusive produtos comerciais, cachorrinho, né, funciona com IA, é todo robotizado. Então, o grande perigo é nós nos tornarmos obsoletos. Existe aí uma discussão de um salário ou uma mesada universal para a população, porque as coisas vão ficar tão baratas e as máquinas vão produzir tão melhor que nós, que vai ter muito pouco espaço para a gente trabalhar nas empresas. Então, a solução, talvez para todo mundo morrer de fome, vai ser todo mundo ter uma mesada do governo, que dá para viver tranquilamente. Ok, mas isso é um perigo grande também, porque nós funcionamos à base de propósito. Quando nós não temos desafios na vida, você vai enfiar a cara em drogas e beber até morrer, porque a vida perde o sentido quando você não tem desafios. E, para mim, esse é o grande perigo. Nós não sabemos ainda o que vai virar isso daí e como nós vamos resolver essa questão de o que fazer quando o trabalho não for ser mais necessário para todo mundo. Isso. E eu vejo também, assim, uma amiga muito estudiosa de comportamento humano, principalmente desenvolvimento infantil. Ela fala que as habilidades humanas vão ser... Fala assim, quanto mais desenvolvidas as habilidades humanas, mais necessário vai ser aquela pessoa, até que ela comece também a se tornar obsoleta. E a gente tem observado as habilidades humanas um pouco, principalmente, né, nós estamos vivendo 5 ou 6 gerações convivendo ao mesmo tempo, isso acho que nunca aconteceu. Sim. E essas gerações mais jovens, com pouca habilidade social, né? Eu digo porque eu tenho um parâmetro de habilidade social de uma autista, que é meu filho, que, ou seja, tem um comprometimento de relação social, então a gente percebe qual que é a inabilidade. Eu não consigo entender que eu estou te incomodando, eu não consigo entender que eu estou, né, a hora de falar e a hora de parar, eu não consigo entender detalhes que pra gente são meio que intuitivos, assim, né? A gente nem pensa que a gente tá fazendo isso. Mas eles estão, por exemplo, entrevistas, né? Eles não conseguem, esse pessoal não vai sozinho, eles vão às vezes com os pais. Ou às vezes respondem assim, olha, eu quero trabalhar de segunda a quinta, porque sexta eu já tô com a minha agenda cheia. Ou então assim, olha, eu não consigo passar por essa pressão e eu já quero sair. Então eu fico pensando, puxa, será que é falta de propósito ou é realmente uma dificuldade de percepção da necessidade de se desenvolver? Ou só egocentrismo, egoísmo. E aí a gente fica querendo contratar IA, porque... Pois é, exato. E todos os nossos clientes têm reclamado dessa questão. Todos me falam o seguinte, Marcos, esse pessoal mais novo entrando no mercado de trabalho, o pessoal que tem 20 e poucos anos, a cabeça deles é muito diferente. Exatamente o que você falou. Por que você não veio trabalhar ontem? Fiquei jogando até tarde com os meus amigos, acordei muito tarde. Por que você... choveu. E eu não tinha... A gente ia na chuva molhada. Exatamente. Então, é uma cabeça muito diferente, muito realmente. Diferente. Como é que nós vamos sair dessa? Porque nós não vamos conseguir ir lá e reprogramar a cabeça desse pessoal. Eu creio que a gente pode amenizar essas questões se a gente entender que nós estamos passando por uma fase de transição cultural. Eu moro a 20 minutos de onde começou a Revolução Industrial no mundo. É uma vilazinha chamada de Iron Bridge. E lá, um cara chamado Abraham Darby descobriu como que fazer para fundir ferro usando carvão mineral. Isso reduziu tremendamente o custo de fundição de ferro. Eles começaram a usar, então, ferro fundido para fazer implementos agrícolas. Ficou barato, máquinas a vapor, tecelagem. E isso daí alimentou toda a Revolução Industrial que foi esparramando para o mundo inteiro. Naquela época, as pessoas eram analfabetas, quase todo mundo era analfabeto. Então, quem trabalhava nas fábricas eram pessoas que não tinham condições ou formação para tomada de decisão. Então, nós importamos do exército e da realeza o sistema de comando e controle de gestão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E isso daí vem funcionando nas empresas e organizações do mundo inteiro até recentemente. Essas gerações
não consegue engolir comando e controle, essas gerações mais novas. Nós precisamos de um novo modelo que é chamado de autonomia alinhada. Você dá autonomia, mas você alinha em períodos curtos de tempo. É a maneira como nós usamos OKRs. Faz as reuniões de check-in e nas reuniões de check-in nós fazemos alinhamento, mas deixa a pessoa decidir o que ela vai fazer. Você, ao invés de falar para ela, fulano, faz isso, você chega para ela e pergunta, fulano, o que você acha que pode ser feito nisso daqui? O que você vai fazer para resolver esse problema? Descobre e resolve esse problema. Deixa a pessoa se virar. E isso daí traz engajamento e resolve o problema das gerações mais novas, porque as gerações mais novas, elas não têm estômago para aguentar essa questão de obedecer ordens o tempo inteiro. Não funciona. Elas precisam fortemente de propósito, entender o porquê das coisas e precisam ter autonomia para criarem algo com as próprias mãos, com as suas próprias ideias, mas tem que ser alinhada para não virar anarquia. Então, sim. Eu vejo que isso vai não resolver totalmente o problema, porque o problema é muito mais complexo do que isso, mas isso pode ajudar a amenizar essa questão dessa distância cultural entre as gerações mais novas e as mais antigas. Sim, sim. Nossa, então, incrível. a entrega seria de uma forma diferente, né, Marcos? Sim. Você entregaria o trabalho, mas seria não o dia a dia, aquele mando direto, né? Seria a pessoa ter uma certa autonomia, mas ela teria o compromisso da entrega final, né? Isso. Da maneira como nós usamos OKRs, isso funciona assim. A estratégia sempre vem da alta gestão, mas quando chega no operacional, as pessoas que estão ali, geralmente elas são as mais bem equipadas para descobrir como resolver aquele problema, porque ela lida com aquele problema no dia a dia. Então, ao invés de você falar assim, fulano faz isso, que é o comando e controle, você então dá para ela a opção de escolher. Então, na reunião que a gente faz de 15 minutos toda semana, o responsável por aquele indicador, ele vai falar, olha, essa semana eu vou fazer um brainstorm junto com o meu pessoal, nós vamos escolher uma maneira de resolver isso daqui juntos. Ok, esse é o plano, ele registra lá. Semana que vem a gente faz outra reunião de 15 minutos. E daí o líder daquele grupo vai perguntar aí, e aí fulana, você falou que ia fazer o brainstorm, deu certo? Ela vai falar assim, deu certo, ou talvez não deu. Então isso daí é alinhado semana após semana. E com isso, logicamente, isso daí não impede que a pessoa que está liderando fale assim, olha, fulana, posso te dar uma ideia sobre isso daqui? Então, essa conexão com a nova mentalidade dos mais jovens, ela pode acontecer de maneira estruturada, sem perder o direcionamento estratégico que a empresa precisa ter e, ao mesmo tempo, aumentando o engajamento. Nossa, muito bom. Tem um dizer acho que era Bill Gates ou do Steve Jobs, um dos dois. Ele falou assim, eu adoro contratar, acho que é Bill Gates, preguiçoso, exatamente. Porque o preguiçoso, como ele não quer fazer esse ordinário, ele faz o extraordinário. Exato. Então ele vem com a solução, porque na verdade, né, assim, eu e Larissa, nós estamos com uma consultoria até com um amigo nosso sobre questão de Google, de métricas do Google, de como é que a gente vende hoje, né? É uma coisa que a gente ignorava até um tempo atrás. E ele é muito bom nisso. E isso, todo mundo precisa disso hoje. Aí eu estava falando com engenheiro, médico, uma série de advogados, uma série de profissionais. Falei assim, vocês têm que saber disso. Porque quando a gente viu a importância disso, né, a métrica, como que é isso, a gente falou assim, ó, a gente não pode ignorar mais isso. Exato. Então, assim, você me falou, falou desse assunto, eu lembrei, falou assim, desse pessoal fora da curva, né, Bill Gates, Steve Jobs, mas que realmente os novos, têm soluções talvez pra gente, que são soluções muito fora da caixa, mas que no mundo prático vão ser muito mais efetivos do que as nossas soluções, né? Sim, eu falo para os meus clientes sempre, olha, você não quer que o seu pessoal trabalhe mais, você tem que querer que eles trabalhem menos e produzam mais. Então, por isso que o preguiçoso é uma peça importante. Ele vai ficar pensando assim, como é que eu posso simplificar isso daqui para que produza o mesmo resultado, mas eu trabalhe menos. É isso que nós queremos. Nós queremos simplificações, nós queremos inovação, queremos novas tecnologias para fazer com que isso daqui aconteça mais rápido, mais barato e produza um resultado melhor ainda. Essa é a mentalidade. E eu acho que é legal trazer para essa geração essa questão também, né? Que eu vejo que eles gostam de... Eles querem ter o período da vida que eles aproveitem a vida, eles prezam pela qualidade de vida deles, de fazer o que gostam. Mas, ao mesmo tempo, com o propósito junto, ele consegue entender como conquistar isso. Porque não dá para ficar esse gap de achar que vai viver a vida que quer e sem fazer nada, porque não vai acontecer.
Mas quando eles estão vinculados a esse propósito, eles têm uma força muito grande, porque eles querem viver a vida. E algumas gerações que a gente viu antes eram gerações que elas já até esqueciam o que elas queriam fazer, porque o trabalho era tão... absorvia tanto ali, todas as demandas. No Brasil que o custo é alto, né? Quando a gente pensa em educação e tudo. Hoje, quando eu penso só o que a gente gasta com a educação dos meninos, é um valor expressivo. Sim. Então... Às vezes a gente é absorvido por aquilo ali que quando fala da ideia toda azul, fala onde que ela tá. Ela tá toda empoeirada dentro da caixinha, eu já até esqueci o que eu queria. E esse pessoal já falou, olha, assim não vai ser. Mas talvez sejam muito mais movidos pelo propósito do que a gente que fica tentando ali buscar o propósito escondido que já se perdeu. Sim. Quando nós nos sentimos ameaçados, por exemplo, nós começamos a perceber que nós não vamos ter dinheiro para fazer supermercado ou para pagar aluguel, ou seja, a nossa estabilidade física, a nossa sobrevivência é ameaçada, o único propósito que vai acontecer na nossa cabeça é resolver aquilo lá. Ninguém tem espaço mental para poder pensar em a propósito se você não tem as questões da sobrevivência resolvidas. É por isso que para um país é importante que haja um nível mínimo de pobreza para que as pessoas tenham espaço mental e emocional de pensar em coisas mais nobres, em contribuição para a sociedade como um todo, né? Mas realmente, quando você está lá só conta para pagar, não sobra mais espaço para nada, fica né? o boleto dormindo lá com a gente todo dia. Marcos, a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo sensacional. Vai ficar sempre no nosso coração, né, Gu? Hoje passou bastante rápido. Passou muito rápido, que coisa boa. Mas uma coisa que eu achei legal para perguntar, assim, que eu acho E para mim é algo bem relevante também quando eu penso nisso, mas se você fosse ver sua versão de 20 anos atrás, qual conselho você daria sobre sucesso, propósito, impacto na vida das pessoas ali, mesmo do núcleo familiar ou da sociedade como um todo? Porque, na verdade, Marcos, a gente fica tão feliz de saber que você hoje promove um impacto no nosso país. E para a gente é um privilégio muito grande saber que a gente está hoje sentado lado a lado aqui com alguém que espero que trará grandes resultados para nossa nação, que está num ponto de transformação, mas eu acredito que tem muitos corações dispostos a fazer essa mudança acontecer. Que bom. Bom, mas o que eu diria para o Marcos 20 anos atrás seria: não vacile nos seus posicionamentos. Aquilo que você te foi dado como posição, seja por Deus ou por um empregador, seja lá quem for, você assuma isso de maneira integral e viva isso de maneira completa também. Então, se eu sou marido, então eu vou me posicionar como um marido que ama a esposa, que defende a esposa, que supre a esposa. Se eu sou pai, então vou me posicionar como pai que educa os filhos, que auxilia, que promove os filhos. Se eu sou um funcionário de uma empresa, então vou me posicionar naquilo que me foi dado com toda a responsabilidade, todo empenho. Nunca viva para agradar os outros, viva por propósito, viva por aquilo que você acredita no seu coração, que é o chamado de Deus na sua vida, e o restante vai acontecer. Isso eu falaria para mim 20 anos atrás. Ai, muito bom. Que bênção, eu acho que esse vale para todos nós, assim, para mim, pelo menos, muito mesmo. Então, nós estamos caminhando para o fim, realmente muito gratos, viu, Marcos, pela presença. A gente gosta de deixar um espaço no final, se quiser deixar alguma consideração, alguma frase, algo para nossa audiência, para a família também, da forma que sinta-se à vontade, o espaço é seu. Obrigado. Minha gratidão é sempre a Deus, mas também a minha esposa e meus filhos, que souberam ter paciência com um marido e um pai em formação todos esses anos, que não estava pronto e continua não estando pronto ainda, está sendo transformado no dia a dia, mas a minha gratidão sempre a eles. E tem uma gratidão grande também pelas pessoas que nós temos trabalhado com elas, os nossos parceiros do setor público, nossos clientes, que são heróis, muitas vezes mal entendidos, mal vistos, mas em todo o setor público que eu tenho chegado, eu tenho conhecido verdadeiros super-heróis ali, pessoas que estão dispostas a fazer diferença para o país e que trabalham de maneira intensa e com afinco para que isso aconteça. Ai, maravilha, muito bom. Marcos, a gente gostaria de agradecer muito, porque Marcos foi uma das pessoas que me fez entender o que é a importância do princípio, mas não só a importância do princípio de falar,
Porque muitas vezes a gente fala assim, ó, os desígnios de Deus e tudo mais, e fica uma coisa solta. Mas só cada um consegue captar isso no seu íntimo, né, Marcos? E é uma das pessoas que me fez entender o que é o princípio na vida da gente, que a gente deve levar para os outros. Então, eu agradeço muito e é uma satisfação enorme ter você aqui no nosso podcast. Enriquece muito a nosso podcast, tá bom? Gratidão toda minha, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Larissa. Muito bom. Pessoal, esse episódio é incrível, tá nos nossos canais do YouTube. Enviem, compartilhem, curtam, deixem um comentário. A gente vai deixar aqui as redes sociais do Marcos Barros. Eu tenho certeza que o conteúdo é incrível, assim como foi aqui. E esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, deixe seu gostei, né? Compartilhe com alguém que está buscando empreender, alguém que você acha que faz sentido, porque para mim fez muito sentido, espero que faça sentido para você também.